gente vai orar agora e às vezes a gente tem dias corridos, né? Não porque não é domingo, que às vezes o domingo também é corrido. Não deixa de ser corrido porque é domingo. Às vezes também é. Então talvez você teve um domingo corrido. Maravilhoso, porém corrido. Veja, você precisou correr para tomar café da manhã, correr para preparar as coisas do almoço, correr para onde você iria almoçar. Aí você teve que correr de volta para casa porque você precisava correr descansar, né? Aí você acordou atrasado porque você descansou demais, teve que correr, tomar banho, se trocar e correr para a igreja. Então você teve um dia corrido aí. Talvez aconteceu isso com você. Ou talvez você só passou um domingo super agradável, que você descansou bastante e ficou desapercebido e você não teve tempo de simplesmente parar alguns bons 30 segundos e agradecer a Deus. Então nessa hora a gente vai orar pedindo para que o Espírito Santo, por sua bondade, graça e misericórdia, nos alimente, que a palavra de Deus é pão espiritual, alimenta o nosso espírito. A gente vai orar por isso. Vocês vão orar por mim, vocês vão me abençoar agora também, né? Vocês vão falar: Deus, abençoa esse mané, que ele tenha graça para ter sensibilidade de falar só o que precisa e não passar das 8h30, né? Não é isso? E a gente também pode aproveitar esse tempo de oração e agradecer a Deus um pouquinho. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, é uma maneira de se concentrar. Deus, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por esse dia maravilhoso, muito obrigado pela saúde que nós temos, por estar vivo aqui, por presenciar, poder participar desses momentos agradáveis, Deus. Que não seja um dia desperdiçado, mas que seja intenso, que seja intencional, que seja incrível, que o teu amor nos encontre, que a tua paz nos ache, que a tua alegria nos invada, nos tome. Espírito Santo, eu te peço nessa hora companhia, auxílio, como um bom professor, aquilo que na minha limitação eu não conseguir explicar ou ministrar, que você possa com poder e graça inserir nos corações, nas mentes, imprimir no nosso espírito boas palavras de vida sobre nós, Jesus. É isso que eu te peço nessa hora. Prospera esse tempo, faz os minutos serem mais devagar e que a gente possa absorver o máximo desse momento aqui de ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens estudando os princípios pelos quais nós queremos fundamentar a nossa pequena comunidade. E os princípios pelos quais eu acredito que todas as comunidades cristãs deveriam ser fundamentadas não deveriam vir dos pastores, dos homens, mas da Bíblia. Nós não queremos nos alegrar porque o pastor tem uma visão. Nós não criamos expectativa porque os líderes têm uma visão interessante para o nosso futuro. Mas nós queremos estar aquecidos, otimistas, expectativas altas, porque a palavra de Deus é a nossa crença. Então a gente está estudando a palavra de Deus, é isso que a gente está fazendo. E nós estamos estudando as cartas do Apocalipse para as 7 igrejas do Apocalipse. E a gente já estudou sobre Éfeso, sobre Pérgamo. Vamos estudar hoje sobre essa igreja chamada Tiatira. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, a sua perseverança, o seu serviço,
E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos entender esse contexto? Apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele tem a revelação, Deus o toma em visão celestial e dita para o apóstolo para que escreva as revelações do que ele vê e ouve. A gente precisa entender que se ele é o apóstolo João, ele não é mais o discípulo João. Enquanto Jesus estava aqui, ele era o discípulo. Após Jesus morre, ressurge, ascende aos céus, os discípulos passam a exercer o apostolado. Então isso é depois de Jesus, e depois de um tempo de Jesus, vem a perseguição religiosa dos romanos, ele é preso, e na prisão ele escreve essa carta. Talvez é o auge da carreira do apóstolo. Receber a revelação, receber os segredos, receber o futuro, receber o destino de uma nação. De uma nação que não é a Israel que conhecemos hoje do mapa geográfico, mas da nação Israel espiritual. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam Israel espiritual. E é com essa nação que esse Deus se casa, que ele faz aliança com uma nação. Aqui, só para a gente começar, a gente já tira alguns conceitos. Primeiro, de que Deus ele não tem compromisso exatamente comigo, né? Ele tem compromisso com uma nação. Tudo que Deus está fazendo em mim, tudo que Ele fez em cada homem da Bíblia. Vamos lembrar de alguns nomes? Você lembra de alguns personagens? Vai, busca aí. Faz um Google aí busca os arquivos aí na sua mente. De repente você não leu a Bíblia, mas você viu as novelas da Record. Dá para ajudar. Davi, Abraão, Moisés. Quem mais? Quem fala outro nome aí? Fala aí, Cauê, um nome aí. Pô. Quem? Neemias. Quem mais? Gideão. Jonas. Todos esses caras aí. Bênção. Tudo que Deus fez na vida desses homens
foi por causa de uma nação, foi por causa de um povo. Deus não levanta Moisés da família de Faraó, sai daí, agora você vai coordenar um povo, você vai libertar um povo do Egito que está escravo no Egito, você vai tirar esse povo daí. É mesmo, eu vou, uau, que história maravilhosa eu tenho, mas primeiro, dá uma chegadinha no deserto, fica um tempinho lá, mas é só um tempinho, é coisa rápida, Moisés, você já volta, é só 40 anos, fica lá, treinando, tal. O cara sai do palácio do faraó, a potência que era o Egito, a riqueza que era o faraó, o palácio, a potência, a nação. Ele sai de lá para morar no deserto, e no deserto ele vai pastorear ovelhas que não eram suas, que eram do seu sogro, nem ovelhas dele ele tinha. Ele vai para um processo de integridade, ele vai para um processo que Deus o leva para lá, e eu tenho certeza que não foi gostoso, não foi saboroso. Mas quando passar esse deserto, quem não me ajudou na prova, tem uma música que fala isso, os caras vão ver, Deus vai me exaltar, vai pôr cabeça e não cauda, todas essas paradas que os crentes gostam, né? Tal, vai dar certo, minha vida vai ser maravilhosa. E quando ele volta para o Egito, é para encarar o faraó, é para liberar 10 pragas sobre o Egito. Então quando teve a praga dos gafanhotos, o Moisés estava lá também, ele viu isso daí também, cara. Eu acho que não é uma das cenas mais agradáveis. E tudo isso, todo esse processo, toda essa jornada, toda essa história, para quê? Para que ele fosse um herói, para que ele fosse condecorado, para que quando ele chegasse no paraíso tivesse 15 virgens esperando ele. Nada disso. Para que ele fosse muito rico, para que ele fosse muito próspero, para que ele fosse o mais respeitado entre todos. Não foi também. Foi tudo por causa de uma nação. Quando você vê todo o processo na vida de Abraão, todo o processo na vida de Davi, quando você vê todo o processo na vida de Jonas, todo o processo na vida de Jesus, todo o processo na vida de todos os homens da palavra de Deus, que são referenciais para nós, os cristãos, todos os apóstolos, foi por causa de uma nação. Então o auge da carreira do apóstolo João é estar preso. É estar preso e liberar destino para uma nação. Isso já alinha alguma coisa nos nossos corações, porque já alinha as nossas expectativas espirituais. Porque geralmente as nossas expectativas espirituais, elas acabam por tendenciar ao que é nosso. A minha história, ao meu sofrimento, à minha vitória, ao meu sucesso, ao que eu estou fazendo tem que dar certo. Eu me propus a fazer alguma coisa, isso tem que dar certo, porque senão as pessoas vão olhar para mim, eu vou ser envergonhado, vão olhar para você e falar assim: nossa, faz 10 anos que você está fazendo esse negócio, não muda nada, né? Tá do mesmo jeito, parece que não dá resultado, né? Ai, que vergonha, então isso tem que dar certo, meu Deus do céu. Aí se descabela, chora, esperneia, rola no chão, clama a Jesus, tal, porque o que você está fazendo tem que dar certo. Porque no fundo, se a gente for muito sincero, fazer um filtro muito legal, a gente vai ver que de repente nada mais, nada menos que é ego, vaidade. A gente quer um bom aplauso das pessoas dizendo: uau, que herói você é, cara, que incrível, olha que igreja maravilhosa que você tem, de 5.000 membros, olha só, que da hora como você toca, que legal como você fala, que bom. No fundo, é disso que a gente tem que estar livre. E a gente fica tentando se livrar do problema financeiro, do problema emocional, do problema sentimental, do problema... Sendo que o buraco é mais embaixo. Então veja que talvez a sua carreira, o auge da sua carreira,
não condiz com o seu resultado. Dá para entender isso? Vocês conseguem entender isso? Não condicione o seu resultado atual com a saúde espiritual que você tem. Tem gente fazendo coisa que está dando certo, e que Deus olha e fala: cara, tá fedido, não tá gostoso, não tá bem. E tem gente que aos nossos olhos a gente olha e fala e despreza, menospreza. A gente olha e diz: cara, que vidinha, né? Que coisa, né? E Deus olha e tem prazer. O Cristo que crucificaram, o Cristo que rejeitaram, qual é a primeira sentença que Deus libera sobre Jesus de forma pública? Eis aí o meu filho amado que me dá muito prazer. Aos olhos dos outros ele não servia, foi crucificado. Barrabás era melhor que Jesus. Mas perante Deus ele era o filho amado que gerava prazer. Então muitas vezes a nossa tendência é se confundir. Aquilo que eu estou fazendo, estou na igreja, está tudo bem, minha vida está boa, o casamento está bem, ninguém está doente, está tudo tranquilo, tem dinheiro, não sou rico assim do jeito que eu queria, mas está tudo bem, dá para fazer um churrasco de final de semana, dá para dar um passeio no shopping, está tudo bem, dá para participar de uns 2 amigos secretos aí no Natal. Tá tudo bem, minha vida tá boa, tá maravilhosa a minha vida. Eu acho que Deus está se agradando de mim. Deus olha para mim e fala: nossa, cara, como você está indo bem, estou te abençoando. Não cometa esse erro. A igreja de Tiatira, as igrejas aqui de Apocalipse, daquela época, nos ensinam isso. Quando a gente vê a igreja de Tiatira e a palavra, a carta começa dizendo: olha, eu tenho olhado você e eu vejo as suas características. A igreja de Tiatira, aos olhos de Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que tudo vê, aquilo que vê além. Eu olho para vocês, igreja, eu vejo que vocês são amorosos. É uma igreja que amava. Não é como a igreja de Éfeso, que largou o amor, que esfriou no amor, deixou o teu primeiro amor. Uma igreja que passou a se preocupar mais com o estilo do que com a realidade do amor. Uma igreja que passou a dar mais importância para a cerimônia do que para o significado. Não era assim. A igreja de Tiatira é uma igreja que permanecia no amor ainda, amava. Era uma igreja que tinha fé. Olha só, mas olha que louco, porque o texto sugere que não é simplesmente fé de crer no impossível. A fé de Tiago, do livro de Tiago, a fé que é operante, a fé que exerce obras, a fé que obreia, que trabalha, que implanta, que faz. Era uma igreja que servia à comunidade. Era uma igreja que não servia só os seus membros, mas servia à cidade, servia à comunidade, ia além do templo. Era uma igreja que perseverava no ensino, na doutrina, e era uma igreja que crescia, progredia. O texto sugere que quando ele começa a falar, o estado daquela igreja já era maior e melhor do que no início. Era uma igreja que cresceu, que prosperou. E quando a gente vai buscar em outras fontes históricas, a igreja de Tiatira foi uma igreja fundamental, que exerceu extrema relevância para a sua época. Igreja de Tiatira, esses são vocês, eu reconheço vocês, o que vocês estão fazendo, porém tenho contra vocês que vocês toleram essa mulher Jezabel. Tolerar Jezabel traz um significado, a gente já vai entender um pouquinho mais, traz um significado de impureza. E tolerar impureza entre a igreja tem um perigo, porque a impureza vai gerar doença espiritual. E doença espiritual vai gerar morte espiritual. Vai gerar também destruição de estruturas espirituais. E também vai gerar cinismo.
cinismo na igreja. Você sabe o que é uma pessoa cínica? Alguém conhece uma pessoa cínica? Já conheceu na vida? Nossa, conheci uma pessoa cínica. Vocês já conheceram? Sabe o que é isso? Tolerar a impureza também gera uma libertinagem na igreja. Veja a hora de passar essa parte chata aqui e chegar na parte boa, né? E também gera uma cultura de escândalos. Veja, a palavra de Deus ensina que escândalo é pedagógico, é bom na igreja. Quando há escândalo na igreja, é pedagógico, ensina. Quando há escândalo na igreja, os cristãos, eles se levantam e resplandecem, e o resplendor da glória de Deus sobressai ao erro. Mas veja que a palavra escândalo sugere exceção e não regra. Uau, que escândalo! Cara, você viu o que aconteceu? Poxa vida, não esperava por isso. Isso é um escândalo. Quando isso falar, é normal, isso mesmo, tá assim mesmo, cara. Tá geral o negócio tá bagunçado mesmo. Esses crentes tá embaçado. Porque não é escândalo, porque já tá geral. Veja que tolerar a impureza na igreja, no corpo, entre nós, produz isso, uma cultura de que a exceção vira regra. Hoje nós estamos falando sobre o princípio da santidade e o propósito é para o desenvolvimento da pureza. Então nós vamos falar sobre santidade. Se você pecou hoje, você está ferrado. Tô brincando. Vocês não acharam graça? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Obrigado. Maestro Zezinho, me acompanha lá. Brincadeira, pastor Registon, por favor. Por favor. Vamos ministrar junto hoje aqui. Todos nós vamos ministrar juntos aqui hoje a palavra de Deus. Você veio preparado para ministrar a palavra de Deus? Veio mesmo? Ou você teve um dia corrido? Como que nós podemos fazer isso? Pastor, deixa eu te ajudar. Como é que a gente pode fazer isso, pastor? Eu quero te ajudar. Quero ministrar com você. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Tem um jeito. Talvez se você olha para a sua vida e você, como eu disse, vê tudo bem. Tá tudo tranquilo, cara. Não tá nenhum escândalo, nenhuma treta. Não tem nenhum demônio te atormentando, puxando seu pé à noite. Tá tudo bem. A saúde está bem, de sua esposa, filhos, sei lá, financeiramente. E até o que não está muito bem, parecia que estava muito bem, mas piorou, agora está melhor. Igual aquele cara do Zap Zap, né? Agora parece que piorou, né? Então, talvez seja isso aí também, mas tá tudo bem, assim, no frigir tá legal, não tô morrendo não. Legal, deixa eu te falar, talvez algumas pessoas entraram essa noite aqui e que não tá tudo bem. O cristianismo, a mensagem de Cristo sugere amor. E sugere não amor próprio, mas sugere amor ao próximo. Sugere a ação do amor, o dínamos, o motor do amor, a ação do amor. Não o amor do, amiguinha, dá um beijo aqui e tal. Mas o amor caridade, o amor caridoso, o amor que age pelo outro. Então, enquanto cristãos, falarmos que amamos, que somos cristãos, carregamos o Cristo em nós, temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, portanto eu carrego o amor. Deixa eu te falar, tudo que você se conecta, quando você se conecta a alguém ou a alguma coisa, você passa a carregar o que esse alguém ou essa pessoa carrega. Assim é com Jesus. Quando você se conecta a Jesus, você passa a carregar o que Jesus carrega. Quando você se conecta a pessoas, por isso veja a importância de você ser intencional nas suas conexões.
com pessoas. Porque quando você se conecta a pessoas, você passa a carregar o que aquela pessoa carrega. Quando você cria conexões, laços, alianças com pessoas, por exemplo, de Deus, pessoas do bem, pessoas que carregam uma porção, uma parcela do que é de Deus, do que supõe, do que sugere as coisas de Deus, amor, alegria, paz, bondade, justiça, você passa a carregar aquilo também. Da mesma medida, quando você se conecta com alguém que carrega morte, é depressivo, é dissimulado, é mentiroso, é maldoso, de alguma maneira você pode falar que não, mas de alguma maneira aquilo também passa a te afetar. Então, nós nos conectamos entre nós aqui, e nos conectamos ao Pai, ao Cristo, e passamos a carregar o que Ele carrega. E se falamos que carregamos o que Ele carrega, vai montando o raciocínio para você não se perder. Se falamos isso, se temos essa certeza, essa confissão de fé, carregamos amor, então esse amor não é o teu amor, não é o teu jeito de amar as pessoas, é o amor de Cristo, é o amor de Deus. Então veja que, quando ele diz assim, 2 mandamentos principais: ame a Deus sobre todas as coisas, e ame teu próximo como a ti mesmo. Você, com o seu amor, não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai falhar nessa missão. Você vai falhar nessa missão. Você não vai conseguir. Porque a nossa tendência natural é se apegar às coisas que vemos, que possuímos, que é conquistável. O dinheiro, os relacionamentos, bens. E o nosso amor, ele é um amor egoísta, é um amor falho, é um amor limitado. Quando uma mãe perde um filho e ela chora: Deus, porque você tirou o meu filho? É um amor que é possessivo. Estou tentando exemplificar para você entender melhor. Nós não conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando então parte para amar o próximo, é mais difícil ainda. Ame o próximo como a ti mesmo. É mais difícil ainda. Nós podemos ser pessoas legais, mas em vários momentos a gente vai falhar. Por isso, Deus, sendo sábio, Ele não colocaria essa bomba na nossa mão para resolver. Ele não faria isso com a gente. Ele vai dizer em Efésios que Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, antes que mundo fosse mundo, antes que você fosse gerado e viesse a nascer, Deus te amou. Deus colocou em si, colocou em você, colocou aí dentro, colocou em mim, Ele mesmo, o seu DNA, colocou em nós amor, como natureza, característica de natureza. Vocês estão aí ainda? E quando a gente entende isso, a equação fica mais fácil de resolver. Porque com o amor que Ele me deu, eu consigo amá-lo. Então, se eu o amo com o amor dele, o amor não é meu, é dele. Eu passo a amar o que ele ama. Deu para entender? Se o que eu carrego é o amor de Deus, não é o meu. Eu passo a amar o que ele ama. E o que Deus ama? Deus ama a si mesmo. Ele não divide sua glória com ninguém. Em várias passagens no Antigo Testamento ele sugere: por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. E Deus ama a sua criação. Ele ama pessoas. Então nós passamos a amar a Ele e a pessoas. E o amor de Deus não é um amor como o nosso.
é um amor que age. E Deus, quando Ele disse que nos amava, quando Ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É um exemplo que a gente pode entender isso. Não é Deus amou o mundo de tal maneira e ficou lá de cima mandando beijo pra gente. Ele fez alguma coisa, Ele agiu, Ele deu, Ele se deu. Então quando nós falamos, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então é um amor que se dá para Ele. Quando nós falamos que amamos as pessoas, é um amor que se dá para as pessoas. Então voltando lá atrás que eu estava falando, talvez para você está tudo bem, mas para outras pessoas talvez hoje não. Entraram enfermas aqui essa noite, com dores, dor no joelho, dor no ombro, dor no olho, dor de cabeça, dor muscular, dor tensional. E se nós amamos pessoas, e se carregamos a verdade de Cristo, nós cremos que pessoas podem ser curadas pelo amor de Jesus. Ontem nós estivemos ministrando em outra comunidade, foi um tempo incrível, foi maravilhoso, foi muito bom. Pessoas foram curadas, pessoas foram tocadas na sua alma, no seu espírito, foram tocadas no seu corpo, né? Nós vimos artrose na lombar indo embora, nós vimos maxilar e bruxismo indo embora, nós vimos pessoas sendo tocadas com dores psicossomáticas, ou seja, que vêm do emocional abalado e as dores indo embora e a alma se enchendo de alegria. Então nós podemos sim fazer alguma coisa. Enquanto você me ouve, você pode sim fazer alguma coisa. Se você está entendendo o que eu estou falando. O que eu posso fazer, pastor? Estou ansioso, fala logo. Você pode deixar o seu coração num estado de adoração a Deus. Agora, o seu espírito adorando a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele também é rei. E não é um rei tirano que invade territórios, que chuta a porta, que joga bomba e que mata todo mundo para conquistar uma terra. Ele não é esse tipo de rei tirano. Ele é um rei que só reina onde Ele é adorado. Onde Ele é adorado, Ele reina. E tudo que nós adoramos, nós atraímos. Por isso você fica adorando aquelas músicas de sertanejo, de corno. Cuidado que você pode atrair. Deixa eu falar, tô brincando. Só pode descontrair um pouco. Mas quando nós adoramos a Deus, Ele se manifesta com o seu reino. E quando o reino de Deus toca a terra, curas acontecem, sinais, maravilhas, milagres, o amor dele é espalhado. E tudo que nós queremos no final dessa mensagem é que quem entrou aqui ruim saia melhor. Quem entrou aqui triste saia alegre. Quem entrou aqui preocupado saia aliviado. Quem entrou aqui enfermo saia curado. Então vamos lá, vamos ministrar junto. Então veja que ver que está tudo bem, está tudo legal, nem sempre. A igreja de Tiatira estava tudo bem, estava tudo legal, prosperando, mas existiam problemas naquela igreja. Existe algo que a gente precisa pontuar. Porque as piores coisas, às vezes, elas se instalam de uma maneira muito silenciosa, sorrateira. A palavra ensina que o joio é plantado no trigo, no meio do trigo à noite. Quando o fazendeiro foi dormir, ficou desapercebido. É aí que o joio foi plantado no meio do trigo e tal. Se nós tivermos uma comunidade influenciada por Jezabel e o que ela representa, nós teremos tudo que eu já listei aqui. E quais as características da comunidade que permite esse tipo de influência? Gerando então impureza na comunidade, na igreja, né?
é um tipo de ambiente onde o medo tem seus tronos, a opressão tem seus tronos. É um lugar onde a falta de discernimento é comum. E que Deus hoje possa remover os tronos de medo do nosso meio e da nossa vida. 1 João 4 vai dizer que o verdadeiro amor expulsa, lança fora todo medo. Então nós oramos agora para que Jesus venha com muito amor sobre esse lugar. Porque eu quero que você pegue essa mensagem, transfira para a sua comunidade, mas também transfira para o seu coração. Na outra semana nós falamos sobre tronos também. O trono de Baal só cai quando o de Deus é levantado. Então o que Deus sugere para nós? Suba o nível. Suba o nível. Suba o altar. Levanta o altar de Deus. Deixa o coração. Elias, ele não pega, sobe para o monte, chama todo mundo e começa a pregar. Começa a trazer um sermão para aquela cidade, para aquela nação. Ele estabelece um altar de Deus para derrubar o altar de Baal. Mas o altar de Deus, diferente do de Baal, precisa queimar, precisa ter fogo, precisa arder, precisa queimar, precisa gerar combustão. A gente vai entender isso daqui a pouco. Então deixa seu coração queimar, deixa sua vida queimar, não deixa se apagar, não deixa esfriar o que há em você. Se há tronos de medo, de opressão, cara, de terror, de ameaça, se levante, cara, erga o altar do Senhor, queime o altar do Senhor. Se entre nós como comunidade, ainda pessoas sofrendo com medos, com ameaças, com opressões, nós vamos erguer o altar de Deus aqui e colocar para queimar, para que esses tronos sejam removidos, e para que não haja impureza, para que não haja morte, mas para que haja vida. Vocês estão entendendo? Dá para pegar isso? Bora, vamos lá. Como que a gente pode combater então tudo isso? De uma maneira prática. A gente pode se aprofundar no conhecimento e na aplicação relevante da palavra de Deus. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Vou ficar orando no meu quarto? Não, você vem para a escola, você vem para o PG, para o discipulado, você vai aprender a palavra de Deus, vão te ensinar, você vai começar a ler a Bíblia, e você vai começar a receber ensinos poderosos e profundos para a sua aplicação prática. Algo que a gente tem combatido demais aqui na nossa comunidade. Se você faz parte dela, então você está inserido nesse contexto, que é aplicação prática. Aplicação prática. As pessoas podem te ver orar, chorar, rodopiar, cair no chão, babar, dar cambalhota, pirueta aqui no culto, mas quando elas saírem do lado de fora e quando elas pisarem no seu pé, elas não verem uma reação mansa e humilde, verem de você agressividade, de nada adianta essa espiritualidade. Quando nós passarmos por alguém que passa fome, que passa frio, que passa por necessidades e não fizermos nada, falarmos, não é comigo essa parada, deixa esse negócio aí. De nada adianta a nossa cantoria, de nada adianta nosso sermão, a nossa pregação, é irrelevante tudo que fazemos e construímos. Então existe uma aplicação prática da palavra de Deus, e nós precisamos nos aprofundar. Fazendo isso, nós estaremos combatendo, sendo preventivos contra a Jezabel. O que é essa Jezabel, pastor? Me explica. Jezabel é uma mulher do Antigo Testamento. Lá em 2 Reis, lá no Antigo Testamento você vai encontrar. É uma mulher que era filha de um rei pagão. Ela praticava bruxaria e outros tipos de práticas espirituais que não tinha nada a ver com a nação de Israel e o povo de Deus que era Israel. Essa mulher se casa com um rei, Acabe, o rei de Israel. Ela se casa com esse homem era um banana. Conhece um marido banana? Isso. Um marido pão de forma também, né?
quadrado e miolo mole? Também tem. Isso aí, fácil de dobrar, né? Esse era o Acabe. Acabe passa a praticar o que essa esposa agora pratica. Implanta em Israel culto a outros deuses. Cultos a Baal, Deus Baal. E nas práticas desses cultos a outros deuses, existiam como forma de culto atos sexuais, como forma de culto e adoração para esses deuses. Essa mulher implanta isso na nação. Agora estamos no Apocalipse, muitos séculos depois. Por que essa mulher está sendo citada? Porque, na verdade, Jezabel já havia sido morta, já morreu há muito tempo. Então não era ela em carne e osso, mas o que ela representa e o ensino que ela representa. A carta está dizendo que a igreja está tudo bem, mas existe entre os membros dessa igreja práticas que não condiz com a palavra de Deus e que não são praticadas no público, no templo, mas fora do templo, a sós, a escondidas. Eu estou tentando resumir para a gente ganhar tempo aqui. E a palavra de Deus diz: eu tenho contra você que você tolera isso. Como que isso pode ser implantado nos dias de hoje? Como que isso acontece nos dias de hoje? Como que a Jezabel se manifesta no dia de hoje? Com cinismo. Pessoas que no templo dizem sim, mas fora do templo dizem não. Pessoas que no templo dizem sim para o seu pastor, para os seus irmãos, mas por fora, por trás, contradiz tudo, desfaz tudo. Pessoas que no templo oram: sim, Deus, seja exaltado, que o Senhor cure os meus irmãos, que haja amor entre os meus irmãos, e fora do templo estabelece desânimo, estabelece o que é o oposto, o que é o contrário à palavra de Deus: cinismo, fingimento. Isso é uma maneira. Outra maneira são os ensinos equivocados da palavra de Deus, por falta de conhecimento, porque não quis estudar, porque não quis ir a fundo e ensina errado, de forma equivocada. Tenho contra vocês que vocês toleram isso, mas hoje a proposta é que nós cresçamos em santidade, que seja desenvolvido pureza entre nós. Pureza, a gente vai entender melhor. Pureza, como que isso acontece? De forma prática combater isso, tendo a Bíblia como única regra de fé, vida e missão, tendo a supremacia de Deus, a centralidade de Cristo e o poder do Espírito Santo. É assim que a gente combate. Amém? Estão aí? Glória a Deus. Seu coração está queimando? Tá bem? Tá bem? Tá mesmo? Que bom. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu quero ir para a parte que eu gostaria de falar. Vocês entenderam até aqui essa parte mais histórica, mais detalhada? Entenderam? Eu juro que me esforcei, estou suando. Mas eu queria falar de uma coisa. A melhor maneira de uma comunidade como a nossa estar livre desse engano, do cinismo, e se manter de forma agradável ao Senhor, não é enchendo esse salão de pessoas, não é comprando um prédio maior e enchendo o prédio maior de mais pessoas, não é tocando uma música cada vez melhor, mais alto. No meu alto não, né? Senão fica surdo. Não é isso, cara. Não é chorando, não é gritando, rodopiando. A melhor maneira de vivermos de forma agradável ao Senhor é em santidade. Em santidade. Eu queria encerrar falando sobre santidade. O problema daquela igreja era a santidade.
estavam perdendo a pureza, porque estavam abandonando a santidade. E o que é santidade? Algumas pessoas têm muito problema em lidar com essa palavra, porque geralmente a palavra santidade sugere que a pessoa não tem pecados. E a palavra santidade, o ensino da palavra santidade, não tem a ver com isso. A santidade é um acesso à intimidade para com Deus. Como conceitos de santidade, para que você guarde isso, nós não acreditamos numa santidade que provém pela proibição. Santidade não é uma lista de proibições. Prazer, agora seja bem-vindo na nossa comunidade. Aqui tem uma lista de coisas que você está proibido a fazer, e se você cumprir toda essa lista, você estará em santidade. Que maravilha, que bênção. Não é isso. Não é sustentável. Santidade não vem de medo ou culpa. Santidade que vem de medo ou culpa não é sustentável. Então santidade, ela não é produzida a partir do medo que eu tenho de ser castigado por Deus, então não vou fazer tais coisas. O principal conceito que eu quero que vocês guardem de santidade é: não se trata da ausência do pecado, mas da existência do amor. Santidade não se trata do quão longe do pecado você está, mas de quão próximo do amor de Deus você está. Santidade não se trata de quão capaz você é de cumprir a listinha, mas se trata de quão sensível ao amor de Deus você é. Então não é por medo nem por culpa, é por graça, é por bondade. Santidade, ela vem por processos espirituais e naturais. É por escolha. Você pode fazer escolhas hoje, você pode fazer escolhas amanhã, estará na sua mão decidir. Toda vez que você se perceber com o que te afasta do amor de Deus, você terá que fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha. Não, eu não fiz escolha nenhuma. Quando eu vi, eu já estava com a maconha na boca, fumando. Ai. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, já foi, já reagi. Eu não tive escolha. Sim, você fez uma escolha. Você optou por não correr para o amor de Deus. Isso também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Todas as vezes que você vive sua vida para você e só para você, você vive não para Deus, então você está fazendo uma escolha. Então toda vez que você se afastar do amor de Deus, lembre-se, você escolheu por isso. Mas você também pode escolher correr para o amor de Deus. Sabe que Deus, Ele nos ama de tal maneira incrível, maravilhosa, intensa, poderosa. A palavra de Deus vai dizer que em 2 Coríntios capítulo 5, quem está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação, é algo novo, é diferente, já não é mais o mesmo. Pastor, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer isso. Sim, cara, você não é o único. Outras pessoas na palavra de Deus enfrentaram o mesmo problema e perguntaram a mesma coisa para Jesus. Como é que eu faço então, Deus, para mudar? Porque eu não consigo mudar. E Jesus explicou, então morra e nasce de novo. E como é que isso acontece? Sendo que eu já estou vivo, eu não vou conseguir nascer de novo. Se eu morrer, se eu pular da ponte, eu não vou nascer de novo. Eu não consigo voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo. Como que isso pode acontecer? E Jesus explica, porque Ele não quer que você viva como um cabeça dura, dando cabeçada. Ele diz, morra pelo Espírito e nasça pelo Espírito. Ele quer dar o seu Espírito e tirar o seu. Deu para entender isso? Deus quer tirar o seu e colocar o dele. Entre aspas. Ele quer subjugar o seu e colocar o dele.
Porque o dele é vida, é bondade, é graça, é amor. Fica de pé, a gente vai orar e encerrar o culto. A presença de Jesus é maravilhosa, ela cura as pessoas. Jesus, quando andou por aqui, curava as pessoas. A presença de Jesus é muito boa, a presença de Jesus é incrível, a presença de Jesus é muito legal. Jesus, quando andou por aqui, anunciou o reino para as pessoas. Jesus, quando andou por aqui, libertou as pessoas de espíritos malignos. Jesus, quando esteve por aqui, foi muito bom. E quando Jesus, a presença de Jesus faz isso com a gente até hoje. Quando Jesus está presente no ambiente, é muito bom, porque todas essas coisas acontecem. Quando Jesus está num ambiente, pessoas são curadas, elas querendo ou não. Quando Jesus está num ambiente, pessoas são libertas, porque nenhum espírito maligno pode estar onde Jesus está. Quando Jesus está num ambiente, o reino é anunciado. Agora, quando Jesus não está num lugar, as pessoas enfermas vão embora enfermas, as pessoas que vieram carregadas e opressas vão embora carregadas e opressas, e as pessoas que vieram ouvem a mensagem e não conhecem o reino, não veem o reino e vão embora. Por isso que mais importante do que quais o repertório que a gente vai tocar hoje, seria prezar pela presença de Jesus numa reunião. Talvez mais do que prezar pela boa coordenação da cerimônia, seria prezar pela presença de Jesus na reunião. Isso deveria ser o primordial. Por isso que, mais do que isso, a palavra nos ensina que, melhor do que a presença de Jesus, um nível maior do que a presença de Jesus é a glória de Deus. Porque a glória de Deus transforma as nossas vidas. Então vir aqui culto após culto e não ser curado, e não ser livre, e não tocar o reino, não tomar o reino, significa que você está indo para o templo religioso e não tem andado com Jesus. Vir para cá e não ser transformado, permanecer, continuar do jeito que você é, significa que a glória de Deus não está aqui. E se a glória de Deus não está aqui, nada mais nos interessa. É pura religiosidade. Pura religiosidade. E Jesus, Ele não chamou ninguém para a religião dele. Por isso hoje, eu não tenho preocupação nenhuma em que você esteja mais fundamentado nessa religião. Mas o meu coração se preocupa, meu espírito se entristece ou se alegra se você está se fundamentando em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criação, nova criatura é, nova vida é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a minha preocupação hoje não é se você vai permanecer nessa religião ou não. Jesus não chamou ninguém para a religião dele. Jesus apresentou uma família. Jesus não chamou ninguém para a igreja dele. Jesus chamou para a família dele. Então Jesus não está te chamando para você abrir seu coração, receber Jesus, e agora Jesus está com você, você está com Jesus, e agora você vai viver bem pro resto da vida, porque você tem Jesus agora. Sim, eu creio em Jesus, cara. E aí, como é que você está? Tô bem. Sim. E aí, cara, você tá lá, tá indo para a igreja, você tá... Como é que está a sua caminhada cristã? Não, tá bem, cara, eu tenho Jesus, eu acredito em Jesus, sim, tá tudo bem. Jesus, não, Ele não te chama para Ele te chama para a família.
Porque Jesus não faz igreja com você, Ele faz com a família. Então hoje, se eu puder deixar alguma coisa, se você não lembrar de mais nada que eu já falei, se entrou por um ouvido, saiu pelo outro, eu queria que você guardasse isso, que Jesus, Ele ama você, com amor eterno, com bondade eterna, e que Jesus te chama para viver não esse modelo de vida, mas o modelo dele de vida, que é em santidade. Viver em santidade não é viver a ausência do pecado, mas é uma declaração de amor. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Nós oramos para que o Senhor possa nos encher da Tua palavra, nos encher do que está sendo pregado, para que a gente possa, Senhor, viver em pureza, viver em santidade. Senhor, nos leva a esse nível. Senhor, abre as mentes, abre os corações. Livra-nos do cinismo de voltar aqui domingo que vem, igualzinho nós estamos hoje. Livra-nos, Senhor, de voltar domingo que vem para ensaiar algumas canções, simplesmente. Livra-nos, Senhor, dessa tentação. Senhor, livra-nos do cinismo, Senhor, de permitir viver a nossa vida de forma a contradizer o que pregamos. Senhor, livra-nos disso, mas que a nossa vida possa exalar, ministrar, Senhor, mostrar a Ti, pregar, Senhor, de fato em ações, atitudes, práticas, de que o reino é real e está entre nós. Muito obrigado, Jesus. Senhor, leva-nos em paz e em segurança para as nossas casas. Leva-nos, Jesus, debaixo das Tuas asas. Livra de acidente, de assalto, qualquer tipo de perigo. Nós Te agradecemos. Muito obrigado pelo Teu amor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus com muita alegria.